Quarteto Fantástico Primeiros Passos já está nos cinemas. E depois da nossa análise aqui com spoilers... Não. E depois da nossa análise... Como é que eu vou fazer com spoilers? Se o vídeo já é, né? Se fiz primeiro sem spoilers, agora é com. Depois da nossa análise sem spoilers, chegou a hora de a gente falar aqui do filme com alguns spoilers muito importantes. Então, se você que já viu o filme quer saber mais, vem junto com a gente. E se você também não se importa com spoilers, saiba que o aviso está dado. Mas se não importa, também chegue junto com a gente. Bora falar aqui de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, porque esse filme foi muito bom. Eu sou Pedro Tenório e essa é a Central do Entretenimento. Vamos falar logo sobre Quarteto Fantástico, porque é o seguinte, como eu disse lá no vídeo sem spoilers, esse é um filme que fala muito sobre família. E quando você vai achando que vai ver mais um filme de super-heróis da Marvel, sim, ele tem um pouco desse DNA da Fórmula Marvel incrustado ali dentro, mas ele tenta se distanciar o máximo possível de ser um filme de herói, que é uma coisa que a Marvel foi tentando fazer ali com Shang-Chi, com Eternos, só que ali ela não quis se desgrudar muito da fórmula. E aqui ela meio que consegue fazer, depois de tantos erros e acertos que ela teve ao longo das fases 4 e 5, para começar a fase 6, eles viram que a história do quarteto é uma história que é muito mais sobre família do que uma missão de super-heróis. Tudo bem, os heróis estão ali, tem a missão do dia, tem que derrotar o vilão e tudo mais, mas o foco é mais a união familiar, que é uma coisa que nos mundos de hoje meio que acaba meio que se perdendo, sabe? E isso a gente vê muito claramente em todas as cenas desde o primeiro momento. Desde a primeira interação ali entre o Sue e o Reed, né, quando ela vai revelar que tá grávida, ou quando ela tá sentindo as dores do parto ali na nave, quando eles estão fugindo do Galactus, né, que é um momento muito tenso do filme, ou quando, principalmente, quando eles estão tendo uma DR ali sobre essa questão de entregar ou não o Franklin pro Galactus. Fala, não me diga! São momentos como esse que são muito bonitos de se ver. E a união de todos ali dentro ali é realmente espetacular, tá? Não o Homem-Aranha, mas sim a união de todo mundo aqui. Indo agora para falar um pouco sobre a direção de arte, quando foi anunciado que seria um filme retrofuturista, né? Uma coisa meio Jetsons assim, a gente ficou muito feliz, só que eu achava que seria uma coisa meio gratuita, mas não. Eles usam todo esse molde dos anos 60 retrofuturista a favor da história. E, assim, gente, é um charme à parte, né? Traz meio que uma aura tão quente de abraçar o coração da gente que, realmente, eu queria ver mais daquele universo ali, das missões acontecendo. Ele tem um pouco de humor, que já é parte da Fórmula Marvel, só que ele investe muito no drama, sabe? Então, o drama ali do pai de primeira viagem, que não sabe como é que vai lidar com o filho, que é uma coisa que todo mundo passa hoje em dia. E você vai ser o melhor pai... É brincadeira, você tá perdido, cara. O drama do parto, o drama de como conseguir cuidar do filho. Então, assim, o filme ele tem muita humanidade no coração. Isso é uma coisa muito positiva. Porque Quarteto Fantástico é isso, gente. É a humanidade. Até mesmo naqueles filmes dos anos 2000, a gente via lá situações normais, sabe? O Reed e a Sue tendo DR, o casamento, né, sabe? A relação ali do Johnny com a Sue, tanto no filme dos anos 2000, mas também aqui, nesse aqui principalmente, é muito bem construída. E irmãos ficam se falando, cada um conhece o estilo do outro. Então, isso é que é bacana dessa relação do Sue e da Sue e do Johnny. E, já que a gente falou aqui do Johnny, nosso Tocha Humana, vamos falar aqui um pouco dos efeitos visuais aqui do filme, tá? Primeiro, começando pelo efeito visual do Coisa. Porque, realmente, você não consegue reconhecer que é o Ebon Moss Bat-Rat ali embaixo daquele efeito visual de pedra. As imagens dos bastidores já mostram claramente que ele era esse homem de pedra, vestia uma roupa especial ali, e que ele ia ser esse homem de pedra. E realmente, eles conseguiram fazer muito bem feito o momento que a gente tem o Coisa que é meio parecido com um dos quadrinhos, só que depois ele muda para uma coisa mais barbado e do fim termina com uma coisa meio parecido com os anos 2000. E esse filme, ele tem muita referência, gente, Primeiros Passos.
Primeiros Passos, ele tem muita referência nos filmes dos anos 2000, então quem assistiu muito Quarteto Fantástico, tudo de 2005, e também o Surfista Prateado, vai ter muita dessa referência. E já que a gente falou aqui de Surfista Prateado, a história da Sacha Ball, né, a Surfista Prateada, obviamente, todo esse feedback que a gente teve ali, né, da Julia Garner vestindo o vestido da Frozen, da gente conhecer um pouco mais desse passado dela, dá um pouco mais de ênfase também de humanidade para a personagem e vai muito além daquela história dessa relação tóxica que o surfista tem com o Galactus, que é uma coisa que ele meio que abordou muito de leve no filme de 2007 e aqui ele trouxe um pouco mais de profundidade e que tem tudo a ver com a história do plot da trama, que é justamente o que o filme está abordando. E a ideia do Reed, né, o tempo todo ele mostrando preocupação, desespero, gente, o Pedro Pascal tá dando uma atuação maravilhosa, impressionante como ele conseguiu fazer, trazer essa química aí com a Vanessa Kirby, que utilizou a própria gravidez na vida real para incorporar aí com a personagem. Então isso foi muito bom. Empolgante. E o filme, gente, ele bebe muito da fonte de Interestelar. A cena da fuga lá, principalmente o buraco de minhoca que eles usam lá para poder fazer as viagens interestelares de uma galáxia para outra, ou quando eles chegam lá naquele buraco de minhoca, aquilo ali, gente, é puro Nolan. Puro suco de Nolan. E realmente, assim, eles vestiram bem. Mas os efeitos visuais têm um ponto negativo aqui, que é na hora do bebê Franklin, tá? O bebê Franklin ali, principalmente na hora que ele nasce ali, né? Gente, é muito esquisito. E na cena final ali, que o bebê vai usar seus poderes para poder ressuscitar a Sue, falei que tem spoilers. Tá bom. Falei que tem spoilers aqui, você ficar ligado, tá? Mas continuando aqui, quando ele vai ressuscitar a Sue, gente, é uma cena emotiva. Mas quando ele tá indo para chegar perto da mãe, gente, você não sabe se você chora ou se você fica desconcertado na cadeira. Eu senti os dois. Mas, realmente, o bebê, eu acho que eles gastaram tanto no efeito visual para deixar um Galactus muito bem feito, uma coisa muito bem feita. O efeito do Reed Richards se esticando aquela hora lá, que o Galactus vai testar a capacidade dos poderes do Reed, gente, que tá praticamente... Sabe quando você pega um chiclete que tá todo machucado, segura ele com a ponta aqui dos dentes e e a outra ponta com a mão, você vai puxando até para ver o limite dele? Gente, vendo aquilo ali e a câmera mostrando o Reed sentindo, né, essa dor de esticamento na pele, aquilo ali me deixou tenso demais, o que mostra o poder da vilania do Galactus. Então, no final das contas, gente, esse filme aqui, ele trouxe essa humanidade, né, e realmente mostrou que você não precisa fazer... Eu acho que ele trouxe o caminho certo para a Marvel para querer fazer um filme de herói, mas se distanciando um pouco do que é um filme de herói. Porque ela tentou fazer isso outras vezes na fase 4 e 5, mas não acertou. Agora, com o Quarteto Fantástico na fase 6, ela achou o caminho certo e é tudo que o Kevin Feige precisa agora para poder seguir em frente aí rumo às Guerras Secretas e ao Apocalipse, minha gente, tá? Porque Vingadores Apocalipse é a primeira cena pós-créditos aqui desse filme, mas eu não vou falar mais não, isso aqui vai ficar tudo para um outro vídeo, que é justamente sobre a cena pós-créditos e o futuro da Marvel nos cinemas, agora com essa reta final da fase 6, e o que vem por aí nos próximos anos aí do MCTU, né, do universo da Marvel aí nos cinemas e na televisão, tá? Então é isso, minha gente. Vá curtir Quarteto Fantástico, Primeiros Passos nos cinemas. Vamos celebrar a chegada da primeira família super-heróica da Marvel, que, olha, mandaram muito bem. E, uma dica aqui que eu dou pra vocês. Fiquem apenas até a primeira cena pós-créditos. Aquela que passa depois dos créditos especiais. Porque a segunda, minha gente, basicamente é só a vinheta de abertura do desenho do Quarteto Fantástico que é exibido na Terra 828, tá? Inclusive a homenagem pro Jack Kirby, Foi muito mais do que merecido, Lindo demais, Marvel. Adorei. Realmente, vocês cumpriram com o papel e, deixou o Pietro de 10 anos, muito feliz, tá? Valeu demais. Comenta aqui embaixo com a hashtag Central Critico o que foi que vocês acharam aí de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Marca da Central Like, compartilha esse vídeo.
Segue a Central do Entretenimento aqui, ó, nessas outras redes sociais que tá aparecendo aqui, as redes do entretenimento, tá? E acessem centraldoentretenimento.com, o portal da Central que tá na internet. Lá tem a crítica escrita também, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E é isso, gente, ó. Um beijo e bora celebrar Super Fantástico!